Boa noite, pessoal. Vamos começar hoje, novamente, né? Não começar, mas continuar a leitura do capítulo 27, seção 8. O herói do sonho. A gente começou na terça-feira, então nós vamos dar uma revisada aqui rapidinho, para a gente pegar os principais tópicos dessa sessão. Então, ele vai começar aqui a falar do corpo, né? Como a figura central desse sonho. Então, ele vai falar de todas as ilusões aqui do corpo, que nós buscamos pelo prazer e evitamos as coisas que nos ferem. Então, todos aqui, imagina, 8 bilhões buscando, cada um à sua maneira, buscando o que é bom para si e negando o que é ruim. Então, é aqui o grande conflito, né, da humanidade. E aqui ele vai falar sobre nós trabalhando aqui em busca de coisas nesse mundo. Então, essa primeira parte aqui ele vai falar mais daqui de dentro da ilusão. Agora, no terceiro parágrafo, que eu vou, essa parte eu quero deixar bem claro aqui, porque tem a ver com os questionamentos que foram falados no grupo. Ele fala assim que o sonho, ele tem só um propósito, ensinado de muitas formas. Essa única lição é o que ele tenta ensinar uma e outra vez e ainda mais uma vez. Então, assim, é o tempo todo. Esse sonho aqui está tentando nos ensinar uma coisa. A separação está ensinando a gente que o mundo é causa de tudo. Tudo que acontece comigo tem a ver com esse mundo. Então, esse daqui é o propósito desse sonho. É como se fosse enganar a gente e manter a gente dentro de uma bolha. Então, nós vamos imaginar, a aula passada eu falei de uma bolha, e a gente vai imaginar que essa separação, esse mundo, está tudo dentro dessa bolha, para entender o propósito aqui desse sonho. O que é essa bolha? Então, assim, por que esse mundo ele acha que ele é causa e não efeito? Porque tudo que acontece aqui, a gente acha que foi porque aquilo aconteceu comigo. Então, por exemplo, eu estou triste hoje, porque a minha filha fez isso, isso e isso. Ou, eu estou feliz hoje. Hoje, nossa, eu ganhei na Mega Sena. Eu estou muito feliz. Então, assim, tudo aqui dentro vai parecer que a causa do que acontece está aqui dentro. Por isso que ele fala que não importa se é bom ou ruim. De todo jeito, a gente vai ficar nessa bolha, achando que, eu estou triste porque a pessoa que eu gosto muito falou umas coisas para mim que eu não gostei. Então, isso me trouxe tristeza. Então, assim, essa ilusão de achar que a causa, toda a causa está dentro dessa bolha, e a gente não sair dessa bolha, é o propósito desse mundo. É a gente ficar preso dentro da bolha. Por isso que ele fala, esse sonho só tem um propósito, ensinar que ele é causa e não efeito. Então nós vamos rodar, tem uma hora aqui que ele fala que a gente vai rodar e vai continuar no mesmo lugar. Então, o corpo, que somos o heróizinho aqui do sonho, ele vai ser essa figurinha. Então, tudo que vai acontecer com ele. Agora, vamos trazer aqui alguns exemplos que foram colocados lá no grupo hoje. Por exemplo, eu tenho medo de barata. O que eu acho aqui? Aqui eu estou só pegando exemplo lá, viu, gente? Não, mas não é isso, não. Eu estou colocando aqui só para a gente ver como que a gente fica nessa bolha. Eu tenho medo de barata, eu tenho nojo de barata. Agora, uma outra pessoa não tem tanto medo de barata, não tem problema com barata. Você vê que você acha que o seu medo vem da barata. E isso é a bolha. É você achar que o problema que acontece com você vem de algo daqui de dentro do sonho. Ó, ele achar que a causa está dentro da bolha. Então, a gente foi falado lá também, né? Às vezes a pessoa tem medo de Exu, né? Mas por quê? Porque nas minhas crenças que compõem aqui esse personagem, o Exu é uma coisa ruim. Então eu vou ter medo dele. Percebe que está tudo aqui dentro. Ó. Agora, já uma pessoa que foi criada ali dentro de uma religião
onde foi acostumado com aquilo, ela não vai ter o mesmo medo. Então, o que acontece? Tudo a gente traz para dentro dessa bolha. E aqui dentro, a gente fica o quê? Preso. Ali dentro, olha. Então, quem fez eu ter medo? Foi a barata, foi o rato, foi tudo que está ali, ó. Quem fez eu ter raiva? Foi o marido, foi a filha, foi a amiga, foi o patrão. Então, assim, a gente vai sempre ficar preso. Então, isso que ele quis dizer. Que ele, aqui, quem está preso nessa bolha, acha que o mundo é causa de tudo. E não o efeito, como nós vamos ver, né? Que é só um efeito de uma diminuta ideia. Aqui, a gente vai achar isso muito real quando a gente está preso na bolha. Realmente, a barata me causa medo. Por exemplo, uma onça. Eu vejo uma onça. Eu vou olhar para ela e falar assim: não, oncinha, nada real foi ameaçado. Não, gente, eu vou morrer de medo da onça, eu vou correr. Aqui dentro do mundo, a causa e efeito dentro do mundo parece mesmo que está ali fora. E daqui de dentro, eu tenho medo de onça. Daqui de dentro, eu tenho medo de rato. Quando que eu vou ver que isso não é real? Só quando eu sair da bolha. Se eu ficar na bolha, pode ter certeza que eu vou ter medo. Só permitir que a entrada da Dani. Então, essa parte aqui a gente tem que entender muito bem. Porque se a gente for olhar de dentro do sonho, gente, a gente não pode negar que eu tenho medo mesmo. Eu tenho medo de rato. Eu não gosto de rato. Aqui dentro, não. Eu tenho medo de barata, eu vou matar barata. Mas porque eu tô com medo da barata, aí que vai entrar aquela parte, né? Eu acho que eu ainda não perdoei totalmente, porque eu ainda tenho medo de barata. Então, por quê? Porque eu acho que eu tenho que perdoar aqui dentro. E não é aqui dentro que perdoa. Eita, travou. Travou aí, gente? Travou? Voltou. Voltou? Tá perfeito, Ah, então tá bom. Para mim, travou aqui a imagem. tá perfeito. Obrigada. Então, onde que eu estava? Eu vou ter medo, aqui eu vou ter medo, e não é por isso, porque às vezes a gente cai até em culpa. Porque você fala assim, nossa, se eu não perdoei ainda isso, eu não estou praticando direito. Mas a prática não é aqui. A prática é, ó, eu realmente tenho medo, mas eu tenho que olhar para o medo. Aí está a diferença. Né? É a gente acompanhar o sentimento que vem ali. Olha, eu tenho muita raiva dessa pessoa quando ela fala isso. Aqui de dentro da bolha, gente, eu vou achar que a pessoa tá me passando raiva mesmo. Mas aí que tá o que a lição nos convida. É ir acima do campo de batalha e olhar para isso, para esse sentimento que eu estou sentindo. Por exemplo, a gente falou lá no grupo também sobre a compaixão, a empatia. Né? Então, assim, às vezes eu vejo alguém pedindo esmola e eu sinto, olha o que eu sinto. Várias pessoas, cada uma de acordo com suas crenças, vão sentir alguma coisa. Um vai sentir compaixão, vai falar, nossa, eu queria ajudar essa pessoa. Às vezes essa compaixão vem de um lugar de dó, oh, coitadinho. Uns vão falar, ai, eu não queria estar no lugar dela, eu vou ajudar ela. E outros vão ter raiva, vão falar assim, nossa, vagabundo, por que não vai trabalhar? Então você vê como que cada crença aqui dentro vai reagir de uma maneira. Mas, de novo, aqui dentro eu vou sentir uma coisa por causa daquilo ali, certo? Mas aí é que está a saída. Eu sei que se eu olhar daqui de dentro, vai vir medo, raiva, indignação e todos os sentimentos egóicos aí que a gente conhece. Vai vir, gente. Dentro da separação, vai vir. Eu vou falar assim, nossa, eu tô triste hoje. Aconteceu isso, fiquei triste. Vai vir. A diferença tá aí. É você ver e não ficar naquilo. Até o medo mesmo, né? Eu estava pensando aqui, no livro Cartas de Cristo, eu sei que tem pessoas assim que não até falam que não tem nada a ver, que o livro Cartas de Cristo não pode ser a mesma pessoa que escreveu o Curso de Milagres, todo tipo de julgamento, gente. Mas
muitas coisas ali eu absorvi e eu vi sentido, muito sentido. No livro, ele fala que Jesus sentiu medo. Naquele momento que ele fala com a figueira, né? Ele fala que ela seca, ele amaldiçoa, essa palavra que está lá, né, na Bíblia. Ele estava com fome, a figueira estava sem fruto. E lá na Bíblia fala que ele amaldiçoou a figueira e que ela secou no mesmo instante. Ali no livro Cartas de Cristo, ele fala que ali ele estava com medo. Ele estava com medo daquilo que ia acontecer com ele. Então, dentro do mundo, gente, só que a diferença é que ele via o medo, mas ele não se ligava ao medo. Quando ele foi orar no dia da crucificação mesmo, que eles pegaram ele, né? Ele chamou os discípulos. Vem comigo para o monte, vamos orar. Tanto que os discípulos dormiram. Tem essa passagem na Bíblia. E ali no livro Cartas de Cristo, diz que ele estava com medo. Estava com medo. Imagina, eu vou ser crucificado. Só que a diferença é que ele via o medo, mas ele sabia que ele não era o medo. Então, é aqui que está o pulo do gato, o segredo. Eu falo que esse livro ele tem várias chaves. Não é para a gente negar que eu vejo uma pessoa e eu sinto compaixão por ela. Não tem diferença alguma. Isso eu achava muito estranho, mas não tem diferença alguma. Eu senti compaixão, empatia ou raiva. São todos sentimentos da mesma bolha. Eu continuo dentro da bolha. Qualquer sentimento que eu sinta pelo outro, se eu não corrigir esse sentimento. Se eu não relembrar o que ele fala aqui nesse capítulo, que é o que a mente faz. Porque eu, na pessoa aqui, no personagem, eu não consigo perdoar uma barata ou perdoar uma pessoa pedindo esmola. O personagem, ele não perdoa. Uma vez eu escutei uma pessoa me falar assim, olha, Cat, eu posso até perdoar essa pessoa, mas amar ela nunca. Então, aqui, a gente separa tudo. A gente acha que o perdão é o perdão à pessoa. O amor, eu tenho que amar a pessoa. A compaixão, a empatia, tem que ser pela pessoa, mas não é. A empatia de um curso de milagres, ou a compaixão de um curso de milagres, é olhar para esse sentimento que eu tive. Porque muitas vezes é dó, é pena, é falar que ele tem menos e eu preciso ajudar. É olhar para o sentimento e voltar à causa real. Porque a causa não está no mundo. E é isso que ele fala. Que o sonho só tem esse propósito, é te mostrar que ele é causa de tudo. Mas não é. Parece muito que eu estou triste porque eu perdi alguém da minha família. Parece mesmo. Porque aqui dentro do sonho, a minha tristeza ou a minha alegria vem de acontecimentos de dentro do sonho. Mas se eu ficar preso aqui, nesse sonho, por exemplo, eu posso ganhar na Mega Sena e falar para vocês, gente, eu estou milionária, eu estou tão feliz, eu estou tão feliz. E daqui um mês, eu descobri que eu tenho uma doença terminal. Eu vou chegar para vocês e falar, gente, eu estou tão triste. Eu ganhei na Mega Sena, mas eu vou viver um mês. Percebe? Como que aqui não tem. Eu vou falar que foi pela doença, eu vou falar que foi pela Mega Sena. Porque daqui de dentro, eu acho que todas as causas estão aqui dentro. E é aqui que ele fala para a gente poder sair de todos esses sentimentos e olhar mesmo. Ó, eu sinto quando eu vejo alguém passando necessidade, eu sinto de ajudar. Olha para o que você sente. O sentimento, a emoção nossa aqui é o que nos dá essa chave. Mesmo que seja raiva, ódio, amor, né, compaixão. O sentimento bom ou mal não importa. O que importa é a gente olhar para esse sentimento e aí sair da bolha. Olhar acima do campo de batalha. Então, isso aqui eu quis dar essa resumida aqui nessa parte, porque eu acho que essa parte, a gente entender que daqui de dentro a gente vai sair dessa culpa. Que, nossa, eu vejo uma barata, eu não perdoei a barata. Mas olha o exercício. Aqui nessa sessão, nós ainda vamos ver isso. Agora nós vamos continuar de onde nós paramos e vamos ver isso daqui, porque
nós vamos treinar a mente cada vez que a gente vê o sentimento. E é o treino diário que ele nos convida. Ou a gente treina, ou a gente continua dentro do mundo, dentro da bolha, achando que o que acontece dentro dessa bolha é o que me causa tudo que eu sinto. Essa é a sacada. Então, vamos lá. Nós paramos no parágrafo 11, mas eu acho que a gente pode ler o 10 aqui, para poder voltar. E se eu pudesse voltar, eu voltava tudo, né? Porque ó, no parágrafo 9, ele fala um negócio muito interessante também. Ele fala que nós julgamos os efeitos, só que o Espírito Santo, ele julga a causa. A gente aprender a julgar como Espírito Santo, por exemplo, aqui eu julgo os efeitos, então eu vou julgar o que o outro fez eu passar, então vai estar tudo aqui dentro. O medo que eu tenho do rato, o medo que eu tenho da barata, aqui eu vou julgar tudo aqui de dentro. Agora, o Espírito Santo, ele vai julgar a causa. É essa a saída. A gente ir julgar o que o Espírito Santo julga. O julgamento do Espírito Santo é um só. O nosso não. O nosso é bom, é ruim, gostei, não gostei, e assim vai. Vamos para o 10, que a gente parou no 11, mas eu vou retomar o 10 aqui para a gente poder pegar uma sequência, tá? 10. O segredo da salvação é apenas este. Tu estás fazendo isso a ti mesmo. Seja qual for a forma do ataque, isso ainda é verdadeiro. Seja quem for que se coloque no papel do inimigo e do agressor, isso ainda é verdade. Seja o que for que pareça ser a causa de qualquer dor ou sofrimento que sintas, isso ainda é verdadeiro, pois não reagirias de forma alguma a figuras de um sonho que soubesses que estavas sonhando. Que elas sejam tão odientas e más quanto puderem, não poderiam ter nenhum efeito sobre ti, a não ser que tenhas fracassado em reconhecer que esse é o teu sonho. Então, lembra quando ele falou que tudo que a gente faz aqui, a gente está fazendo a nós mesmos. Por quê? Porque é uma mente só. É uma mente só sonhando esse sonho. E não importa o personagem. Se tem outro me atacando, então eu vejo, eu sinto aquilo que o outro está fazendo comigo. Mas quem está sonhando? Para eu dar realidade que tem um outro fazendo alguma coisa comigo, é porque eu estou reagindo a figuras de um sonho e eu não entendo. Eu estou dando realidade a todas as figuras do sonho. E que tem uma pessoa que passa por isso, que passa por dificuldades, porque eu estou vendo de dentro do sonho. Então, não reagirias de forma alguma a figuras de um sonho que soubesses que estava sonhando. Se a gente souber que está sonhando, se a gente relembrar na mente que o filho não se separou, é aí que está a correção. E nesse ponto, é a hora que, assim, eu posso ajudar, gente. Eu posso não ajudar. O que eu fizer na forma não vai interferir. Eu posso, porque ali, a colocou lá para a gente, né, que ela é uma pessoa que ela gostaria de acolher todo mundo. E foi o jeito que ela aprendeu aqui, a acolher. Já tem gente que não gosta de acolher. Já tem gente que não gosta. Então ele vai agir de outra maneira. Tem gente que gosta de servir, gosta de fazer sopa para as pessoas que são moradores de rua, gosta de ajudar. Então, aqui dentro, não importa o que a gente faz, a gente só olha, que isso me faz sentir. E tem pessoas também que ajudam porque querem ser vistas. E Jesus falava muito isso lá na Bíblia, né? Falava, vocês ficam aqui orando alto para todo mundo ver você orar. Não, vai lá no seu canto, ora em segredo. Então, tem muitas pessoas que fazem o bem, mas no fundo faz isso para ser visto. Então, assim, tem todo tipo de separação dentro da separação. Então, por isso que a gente olha para nós lá dentro. Por que eu faço isso? Por que eu estou com dó? Por que eu estou com raiva? A saída está aí. É olhar em tudo. O que eu estou sentindo aqui? Por que eu estou sentindo isso? E aí, nesse instante, que é o instante santo, que a gente viu também, né, na última aula, nesse instante é corrigido. E a forma, se eu quero dar uma palavra, dar um colo, qualquer coisa, se eu fizer desse lugar, é qualquer coisa, gente. É só forma. O importante é a mente.
A mente está localizada na unidade que eu sou, com tudo, com todos, o tempo todo. Então, vamos lá. Parágrafo 11. Essa única lição aprendida te libertará do sofrimento, qualquer que seja a forma que ele tome. Então, se a gente aprende isso, qualquer coisa que você passar, se você aprender só isso, tudo vai se tornar a mesma coisa. O Espírito Santo repetirá essa única lição abrangente de libertação até que ela tenha sido aprendida. Então, isso a gente vai repetir várias e várias vezes, até aprender. Se for necessário, a gente vai repetir 1000 vezes. Ter medo da barata. E sem culpa. Sem culpa. Eu tenho medo de ratos. Se aparecer um rato aqui, gente, eu vou pular na cadeira, vocês vão ver eu gritando. Eu tenho aqui dentro, eu tenho. Eu vou catar minha gata, porque eu tenho uma gata ali, vocês viram minha guerreira? Para ela catar os ratos. Mas brincadeira. Mas assim, a gente tem o medo aqui dentro, mas é lembrar todo tempo. Tô vendo que eu tô com esse medo. E lembrar só no momento que tá acontecendo. Eu não vou lembrar que eu tenho medo de ratos, nem tem rato aqui. Agora, apareceu um rato correndo. Vou pular, vou gritar. Depois eu vou rir. É o que ele fala, né? Depois a gente dá risada. Depois a gente dá risada e você fala, nossa, eu com medo de um rato. Olha só, estou acreditando mesmo. Então, assim, a hora de rir é a hora de falar, nossa, eu acreditei nisso. E sem peso, sabe? Com leveza. Acreditei. Daí que eu acreditei que tinha um rato aqui, sabe? Sem peso de falar, ai, gente, eu acho que eu não perdoei o rato. Não, isso é qual ele diz, ó. Ele vai repetir quantas formas forem preciso para a gente aprender isso. Independentemente da forma do sofrimento que te traz dor. Então, independente se aquilo te traz dor ou não, vai ser repetido. E até a gente aprender a lição, já viu quando uma coisa acontece várias vezes com a gente? Parece que cai de um, cai no outro, cai de um, cai no outro. Aquilo vai se repetindo. Até o momento que você aprende, você fala, gente, eu não preciso dessa lição mais. Já aprendi. E quando vê, aquilo para de acontecer. Você fala, gente, nunca mais aconteceu isso? Um dia desse, olha que interessante, eu lembrei disso agora. Tem uma colega de serviço que ela tem muito medo de barata, muito, pânico, pânico. Sabe o que acontece? Esses dias a barata entrou dentro do cobertor dela, gente. Ela falou, e aqui em casa eu nunca vi nem barata entrando. Ou seja, onde que a barata foi? Aí eu falei isso com ela. Eu falei, olha, você vai ter que dar um jeito de resolver seu papo aí com a barata. Porque a barata tá querendo te ensinar que você não precisa ter esse medo dela. E aí a gente foi conversando. Eu falei, às vezes, gente, a gente pode fazer até técnicas. Eu falei para ela, faz um ho'oponopono para barata. Fala, eu te amo, eu sou grato, mas eu já aprendi minha lição. Você não precisa vir na minha cama mais. Falei, enquanto você não aprender a lição, ela vai continuar vindo. E nunca mais ela para mim de barata. Então, assim, isso vai ficar recorrendo até a hora que você aprender. Seja qual for o ferimento que tragas a ele, ele fará uma resposta com essa verdade muito simples. Olha a verdade dele. Você vê aquilo, perdoa, ou seja, vai além, vê acima do campo de batalha, une-se na mente, lembra que não houve essa ideia, essa é a única resposta. Aqui ele fala, pois essa única resposta elimina a causa de qualquer forma de pesar e dor. Gente, é uma única resposta que elimina tudo, não importa o que a gente está passando. Essa única resposta, que é a resposta da unidade, ela elimina a causa, porque a gente não vai ficar no mundo achando que é eu a barata. Você vai na causa. Aqui a gente já está no ponto de compreender o que é essa unidade, de não ficar preso na bolha. Só tem uma resposta. E essa única resposta elimina a causa de qualquer forma de pesar e dor. A forma não afeta em nada a sua resposta. Ele fala, né, que não tem dificuldades em milagres. Então, a forma não afeta em nada a sua resposta, pois ele quer te ensinar apenas a causa única de todas as formas. Se você aprende isso, igual ele fala, essa única lição aprendida,
Pronto. Se eu aprendo que eu tenho que olhar para tudo que eu estou sentindo a cada instante, ó, eu senti preocupação. Hoje eu senti preocupação aqui. Eu estou vendo a preocupação. Ok. O que eu faço com essa preocupação agora? Ela é real? Eu sinto preocupação o tempo todo, toda hora? Não. Eu acho que ela vem daquela outra pessoa? Acho. Acho sim. E nesse instante, é o instante que eu corrijo. Ou não. Você está só olhando de dentro da bolha. Sai da bolha. Olha de fora. Se você olha de fora da bolha, aí você vai na onde ele fala aqui, ó, na única causa. E se eu olhar de dentro da bolha, a minha preocupação tem nome, tem endereço. Eu vou continuar preso na preocupação aqui dentro. Então, olha de fora da bolha, vai para a única causa. Você só pensa que a preocupação está no mundo, porque esse é o objetivo, é o propósito do ego, é te manter na bolha. Então, você vai sempre achando que está aqui dentro. Vamos olhar a única causa. Ó, ele quer te ensinar apenas a causa única de todas as formas, não importa quais sejam, e compreenderás que os milagres refletem a simples declaração. Eu mesmo fiz isso, e é isso que quero desfazer. Esse eu que fiz isso. Agora vamos sair da bolha. Porque o eu que fiz isso foi a mente. A mente pensou separação. Então, eu fiz isso não aqui, porque aqui eu tenho medo de barata. Aqui eu tenho preocupação. O eu que fez isso é o eu, aquele pensamento diminuto e louco que pensou que podia se separar. E é isso que eu quero desfazer. É eu, aquele mísero pensamento que agora eu tenho certeza que não houve. Então, esse é o ponto. O tempo todo a gente volta para esse ponto. O tempo todo desse livro nós vamos voltar para esse ponto. É o único instante que existe. Eu mesmo fiz isso. E é isso que quero desfazer. Eu, como ser humano aqui, eu vou desfazer? De jeito nenhum. Eu, como ser humano, eu continuo olhando e vendo tudo acontecendo na minha volta. E todo tempo que eu percebo isso, eu volto. Gente, é instante a instante. Porque na hora que eu me embananar aqui nos probleminhas do personagem, eu vou ficar acreditando que tem mesmo um personagem com problema. Então, senti, desloquei. Então a causa não está aqui na bolha? Não, a causa está. Vai acima do campo de batalha, olha de cima, vai ver onde é que está a causa. Se você olhar de dentro da bolha, vai passar rodas e rodas e rodas na bolha. Traze, então, todas as formas de sofrimento a ele, que sabe que cada uma é como todo o resto. Ele não vê diferenças onde não existe nenhuma e te ensinará como cada uma é causada. Nenhuma tem uma causa diferente de todo o resto e todas são facilmente desfeitas por apenas uma lição verdadeiramente aprendida, gente. É só uma lição. Olha só, gente. Meu Deus, esse livro aqui ele fala cada coisa, né? E a gente leva, que simplicidade, é só. Só que aqui está a nossa disponibilidade. Eu quero ver que é só isso. Eu quero fazer isso simples ou eu quero falar assim, não, mas eu fiquei muito tempo errado, eu continuo errado. Isso é difícil demais para mim. A gente quer, ou a gente quer ficar repetindo que é difícil, que não dá, dessa vez não vai dar, que vai ser daqui 15 mil vidas. É só a gente ter essa disponibilidade. Então, vamos lá. A salvação é um segredo que só escondeste de ti mesmo. De ti mesmo, lá na mente separada ali, que pensou uma mísera ideia, viu, gente? Não é aqui, não. Aqui ele já está subindo para outro nível. A salvação é um segredo que só escondeste de ti mesmo. O universo proclama que é assim. No entanto, não prestas a menor atenção às testemunhas do universo, pois dão testemunho de algo que não queres saber. A gente aqui dentro dessa bolha,
A gente não quer saber disso, porque eu tenho certeza que quem me causou essa dor foi aquele que me traiu. Eu tenho certeza disso. Eu só fiquei assim porque ele me traiu e eu fiquei muito mal e eu tive essa doença. Aí vai vindo, né, gente? Aí vai vindo. Tanta criatividade que tem aqui dentro, né? É porque a gente não quer. Pois dão testemunhos de algo que não quer saber. Elas parecem manter isso em segredo, escondido de ti. Parece que estão escondidinho, né? Parece que a gente não quer ver, parece que não, não, eu vejo que é isso mesmo, estou vendo o que está acontecendo aqui comigo. Entretanto, só precisas aprender que apenas escolhestes não escutar, não ver. Então, se eu ainda acredito que está tudo dentro aqui dessa bolha, é só porque eu escolhi não ver e não escutar a única voz real. Eu estou escutando ainda a vozinha de dentro da bolha. Ó, vamos para o 13 agora. Como perceberás o mundo de forma diferente quando isso for reconhecido? Quando perdoares o mundo pela tua culpa, estarás livre dela. Gente, a culpa, muitas vezes a gente traz para nós aqui, né? Como se a culpa fosse do outro. É a famosa historinha da Eva, né? A Eva come a maçã, mas a culpa é da serpente, e Deus pega Adão, não, mas a culpa é da mulher, e a culpa vai do outro. Isso daqui é um mecanismo de projeção. Aquilo ali é uma figura desse mecanismo de projeção. A culpa, ela só é perdoada na mente. Aqui dentro, se eu faço alguma coisa, vamos supor que eu cometa uma traição muito feia, e depois eu vou me remoer de culpa. Então eu vou achar que a culpa está aqui mesmo. Então é a mesma coisa. Onde que está a raiz da culpa? O mísero pensamento. Pensou que podia se separar? Primeira coisa, medo. Segunda coisa, culpa. E onde que foi jogado isso? Na projeção. Quando eu me vejo separado, é isso que eu jogo. É isso que eu jogo no outro. Mas na verdade não está aqui. É igual ele falou ali, ó. A causa não está no mundo. O outro ali, ele só serve para eu vou representar, reapresentar, não sei como é que fala a palavra, mas eu vou só fazer a mesma coisa que a ideia de separação fez. Aqui eu só estou reproduzindo essa palavra. Eu só estou reproduzindo a culpa, o medo. Mas, na verdade, onde que está a causa? A causa da culpa é na mente. Então, às vezes, assim, a gente faz alguma coisa que se sente culpado, é a mesma coisa. Nós vamos olhar para aquilo, ver a culpa. Olha, realmente aqui eu sinto culpa porque eu fiz uma coisa muito horrorosa com a outra pessoa. Então, aqui eu vou achar que a culpa está aqui. Mas a revolta, veja acima do campo de batalha. A culpa, a raiz dela, é no pensamento de separação. Desfez o pensamento de separação nesse instante. Cadê a culpa? Aí a gente começa a compreender o mecanismo. Como que a gente está aqui nessa rodinha, esse mecanismo de separação, de sempre projetar, projetar e não ver a raiz. Então, quando perdoares o mundo pela tua culpa, estarás livre dela. A inocência do mundo não requer a tua culpa e nem a tua inculpabilidade se baseia nos seus pecados. Não requer, gente, a gente ter culpa por nada aqui. Mas você vai sentir? Ah, vou. Às vezes eu vou. Então, olha para a culpa e relembra. Aqui, a inocência do mundo não requer a tua culpa, porque todos ainda estão na mente de Deus em pura inculpabilidade. Quando ele fala pecados, o pecado é a separação, né, para conhecer milagres. Então, se não houve separação, se a gente reconheceu essa ideia, também não houve culpa. E por isso a gente treina, tá? Porque falar assim, ah, mas eu ainda sinto, ok, olha para isso, só relembra. Igual ele falou, ele vai te falar aqui, ó, vai repetir quantas vezes for necessário, até você entender que até vai chegar um momento que até o medo da barata some.
Ok. Porque você entendeu, né? Mas mesmo que não suma, gente, também não faz diferença. Entende? Aqui dentro, ok. Mas eu acredito que some. Eu acredito que tudo, quando você vê, mas assim, e não é porque eu acredito que é real, viu, gente? Então, assim, aqui eu acredito, mas se você ainda sente medo de barato, falar e vir, então não perdoei. Não, não é por aí. Você vai treinar, 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 quantas vezes for necessário, tá? Ó, isto é o óbvio. Um segredo que não está oculto para ninguém, só para ti mesmo, porque só tem nós mesmos, só tem uma mente pensando em separação, tá? E é isso que tem te mantido separado do mundo e mantido o teu irmão separado de ti. Agora, precisas apenas aprender que ambos são inocentes ou culpados. Gente, é aqui que está aquela frase famosa do livro, né? Que o meu irmão é o meu salvador. Ou nós dois somos inocentes, ou nós dois somos culpados. Do modo como eu vejo o irmão, eu vejo a mim mesmo. Do modo como eu me vejo, eu vejo o meu irmão. Não tem como separar. Se eu me vejo uma pessoa ótima, boa, mas o outro, mais ou menos. Não, aí quer dizer, o que nós temos que fazer quando a gente vê a gente separado do outro? Qual o sentimento que está me trazendo aqui? Ah, é porque ele fez isso, aí eu busco o passado. Eu tenho raiva porque ele fez aquilo, lá, lá, lá. Aí você vai buscando, tá bom. É raiva? Ok. Olha para a raiva, sabe? A gente só não pode esconder. Quando a gente vê separação, olha qual o sentimento que está escondido. Se é raiva, olha, ok, eu sinto raiva aqui. Ok. E essa que ele fala aqui, que é a entrega para o Espírito Santo. Traz todas as formas. Traz isso para a sua mente. Traz isso para a sua mente corrigida. Ó, é o que a gente fala, né? Volta lá no pensamento. Olha, eu acreditei na separação, porque eu estou acreditando que tem eu, o outro e a raiva. Eu acredito que eu tenho um sentimento contra o meu irmão. Então, se você vê o irmão separado ou culpado, ou qualquer coisa, qualquer sentimento aqui que dê essa dualidade, que eu não vejo ele como a mim mesma. E, gente, lembrando, na forma, pode confundir muito, porque a gente ainda vai olhar com olhos da dualidade. Ok, eu vi, mas eu trago de volta. A todo instante. Eu vi uma filha e uma mãe. Eu vi uma mãe preocupada. Eu vi, mas eu vi preocupação. Mas onde está a realidade? Está na preocupação? Está dentro da bolha? Não. Então eu descanso nesse lugar da mente. Ó, a única coisa impossível é que um não seja como o outro. É impossível que as duas afirmações sejam verdadeiras. Esse é o único segredo ainda a ser aprendido. E o fato de estar escurado não será nenhum segredo. Ver ao meu próximo como a mim mesmo. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Isso aqui é bem o que Jesus nos deu, né? O ensinamento que ele nos deu. Eu só posso amar o meu irmão na unidade. Amor é unidade, não na separação. Na separação eu vou trazer passado, eu vou trazer culpa, eu vou trazer aquilo que ele fez, eu vou carregar tudo na separação. Olhar com os olhos da separação não perdoa. Não sou eu que vou perdoar o meu irmão. Eu vou ver tudo que eu sinto em relação a ele e vou subir acima do campo de batalha. E é nesse lugar, só nesse lugar, que eu consigo ver unidade, que eu consigo ver amor. Qualquer coisa eu consigo ver do alto. Vamos colocar essa, né, do alto, mas a gente sabe que não tem lugar, mas na mente. Nesse lugar na mente, de unidade, eu consigo ver o meu irmão como a mim mesmo. Aqui na separação, não consigo. Então, esse é o treino que a gente vai fazer todo o tempo que a gente estiver lendo esse livro. E ele nos treina desde a primeira lição a ver essa unidade. E perdoar o mundo. É tão somente ver o mundo através
desse instante que nunca aconteceu. Desse instante que eu pensei, eu, mente, pensei poder estar separado. Sempre quando ele fala eu, é eu mente. Eu, a mente, pensei estar separado do meu irmão. E a correção, eu, mente, tenho certeza que eu não me separei. Esse é o treino o tempo todo. Então a gente usa os nossos sentimentos ali, nossas sensações, nossas emoções, tudo como termômetros para falar, olha, tem alguma coisa aqui que eu preciso relembrar. Se eu não estou sentindo paz, tem uma parte que ele fala isso também, né? Se eu não estou sentindo paz, é porque tem alguma coisa errada. É porque eu não estou vendo o meu irmão, que é o meu salvador, como a mim mesmo, e não nos olhos do corpo. Eu, no começo, eu queria, igual hoje também, né, foi falado lá, né? Eu queria ver Cristo na barata. Eu não vou ver Cristo na barata. Não vou ver Cristo, meu irmão, aqui, na forma. Na forma eu vou separar, cada uma coisa. Barata é nojenta. Eu vou aprender, aquilo que eu aprendi, eu vou jogar ali. Tudo que eu vejo aqui, eu dei um significado já. Eu já sei o que que é. Rato, para mim, é nojento. Então, aqui a gente vê tudo com significado. Então, não é olhar e ver Cristo na forma, mas é ver o que que essa forma me traz. Me traz esse sentimento de separação, me traz raiva, me traz ódio, me traz nojo. Então, não importa se é com a barata, se é com uma lâmpada, se é com um livro, me traz separação. Então, eu, na mente, eu volto. Isso é um exercício, né, gente? Não é assim, a gente, de uma hora para outra, igual ele fala aqui, são várias vezes, são vários treinos. A gente, às vezes, fica anos fazendo esse livro, mas não treina. Fica só lendo, 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 lendo. E tem que treinar. Olha, olhei para o que eu estou sentindo aqui. Volta. Ele fala no livro, dá um passo para trás. Olha, vai acima do campo de batalha. Isso ele também fala no livro, né? É tudo para falar a mesma coisa. Unifica. Não houve separação. É um único pensamento que a gente vai desfazer todas as ilusões. Então, acho que acabamos o restinho desse capítulo. Eu vou parar a gravação e quem quiser ficar para a gente conversar, pode ficar aí, viu? Um beijo para todos e até a próxima aula.